Welcome, sejam todos muito bem-vindos. Os alunos que estão aí me assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Os professores presenciais também, que eu nunca comento dos professores presenciais, mas sejam muito bem-vindos. Eu não esqueço de vocês, vocês fazem toda a diferença aí. Pessoas que ajudam os nossos alunos a compreender, né, os mediadores e fazendo um papel muito importante aqui na mediação tecnológica. A gente está com a nossa aula 22.2 de Review and Exercise sobre o tema de Present Continuous com sentido de futuro. Então, não tem muito o que falar. A gente falou já de Present Continuous lá na primeira aula, na aula 21, a gente já falou das regras de formação, tudo isso. O que a gente falou nessa aula aqui? A gente falou mais sobre a questão de uso, né? Porque o Present Continuous com sentido de futuro você vai usar determinadas situações, a tradução vai mudar, porque em alguns momentos você realmente traduzir ao pé da letra não vai dar muito certo, mas às vezes você consegue traduzir ao pé da letra, outras vezes não. E o título foi esse aqui, I'm studying all night long, que significa o quê? É interessante eu falar, eu vou estudar a noite toda, né? Ou estou estudando a noite toda. Enfim, eu acho que eu vou estudar a noite toda seria mais interessante. Ao pé da letra seria eu estou estudando a noite toda, certo? Vamos lá falar da aula, a gente falou do quê? Sobre o uso do Present Continuous. Infelizmente eu coloquei para vocês uma letra bem pequenininha, então eu vou expandir, tá? Vamos expandir aí, eu vou lá para a televisão para poder falar e vocês olharem melhor. Eu vou começar a aumentar as letras. Na verdade, eu coloco as letras bem grandes, né? Nas aulas, só que algumas eu acabo colocando pequenininha. Essa aí tá no tamanho 24, salvo me engano, mas poderia estar no 28, né? Para ficar mais fácil a visualização. Então, ali, usamos o Present Continuous para falar das coisas que estão certas para acontecer no futuro. Isso com a ideia de futuro. Então, é sempre algo que está mais certo, algo que já foi acordado com outra pessoa, algo que a gente já tem ali uma ideia de que vai acontecer. Então, algo já pensado, já planejado e já organizado. Essas situações podem estar acontecendo. Lembra lá? Agora por um curto período de tempo, por um tempo mais longo, mas ainda temporário, ou em um futuro mais distante, né? Mas ainda assim não tão distante assim. Eu até na aula comentei, mostrei para vocês duas formas aí de futuro que a gente vai estudar daqui a algum tempo. E aí eu comentei para vocês do will e do going to, certo? Então, vamos lembrar aí. Para usar o Present Continuous com ideia de futuro para coisas, planos ou arranjos confirmados, tá? Eventos com hora marcada também. Lembra, a gente vai poder também usar com Present Continuous, mesmo também a gente usa o futuro no Simple Present, que a gente usa aí o Simple Present para falar de futuro também. A gente teve uma aula sobre isso. Então, se tem um evento, tem um horário específico, está agendado, o Present Continuous também é uma boa escolha. E a gente também vai falar para situações imediatas, quando algo está prestes a acontecer, especialmente no futuro próximo, como foi naquele exemplo lá da menina que estava para sair mais cedo do trabalho. Temos aqui algumas frases, e a estrutura de frase é a mesma forma lá, da aula 20, essa é a aula 22, né, da aula 21, você tem sujeito, você tem verbo to be, e você tem um verbo com a ação do ing. Lembrando que esse verbo com ing não é só colocar ing, tem umas regrinhas para seguir lá, tá? E aí você tem na negativa somente a presença do not, essa advérbio de negação, entre o verbo to be e o verbo com ing, que é o verbo principal. E para fazer perguntas, você sabe, é o verbo que vai na frente, que no caso qual é? O verbo to be, nunca o verbo com ing, tá? Então aqui essas frases, I'm meeting Jim at the airport, ou seja, eu vou encontrar o Jim no aeroporto. Aqui para dizer que Jim e eu já falamos sobre isso, já está acordado entre a gente. I'm leaving tomorrow, estou indo embora amanhã. Eu já comprei meu bilhete de trem, não é a tradução, segunda vez que eu falo isso. I'm leaving tomorrow, eu vou embora amanhã. E a ideia aqui é que eu já comprei o meu bilhete de trem, já está tudo certo para eu ir embora. We are having a staff meeting next Monday. Então aqui eu tenho a expressão aqui de futuro, next Monday, assim como this Monday, this afternoon, next week, tomorrow, que são expressões de tempo no futuro, que vai dar ideia de futuro. Então, we're having a staff meeting, nós estamos o quê? Nós teremos aí uma reunião de equipe na próxima segunda. Próxima segunda pode ser daqui a 2, 3 dias ou até uma semana depois, mas todos os membros da equipe já foram comunicados, então é algo mais certo de acontecer. Eu mesma não costumo usar muito Present Continuous para falar de futuro. Naturalmente, quando eu falo inglês, quando eu brinco, né? Quando eu estou nessas questões,
mas você tem a oportunidade de saber que você pode sim usar o present continuous para falar de futuro, assim como o simple present. Tá aí o momento da atividade de sala, chegou, be right back. I'm back, estou de volta, let's correct. Vamos tirar nossas questions, nossas dúvidas. E temos aí esse textão enorme, é um textão que vem até aqui. Temos aí uma interpretação de texto que fala, bota fora do autor, várias alternativas, até a letra E. E aí a gente tem o bota fora como aqui, como o título. I'm having my send-off this afternoon. Ou seja, estrutura aqui de futuro, this afternoon, expressão de tempo, não estrutura, expressão de tempo do futuro. Estrutura de present continuous, I'm having. Então, having é o verbo to have, que está aqui com ing no final, é um verbo que termina com E, por isso que eu cortei o E e coloquei só ing. E esse send off, essa questão aí do bota fora. Bota fora é quando alguém está indo embora, né, do país, da cidade, do estado, ou... eu acho que só tem a ver com isso mesmo, né? Será que também quando alguém está casando é um bota fora? Não sei. Não consigo lembrar se tem também essa nuance aí. Mas tem esse texto, vamos fazer a leitura lá, porque aqui não tem como fazer a leitura devido ao tamanho do texto e a letra pequena. Não tenho problema com visão, mas vai que eu não consigo enxergar direito. Então vamos lá. Vamos falar aqui da primeira parte do texto. I live at this flat sharing since quase não sai. Since I arrived here. Ou seja, ele fala, eu moro nesse apartamento, nesse flat, que é um flat dividido, né? Ele divide com outras pessoas, ele fala assim, this flat, sharing, né? Dividindo com outras pessoas, since I arrived here, desde que eu cheguei aqui. I live at this flat sharing since I arrived here. That's why it's so hard to say goodbye. Por isso, that's why, por isso, que é muito difícil, hard to say goodbye, dizer adeus. It's not like there's a choice. É como se não tivesse escolha. Tonight, I'm boarding on a plane for France. Hoje à noite, eu estou embarcando em um avião para a França. There's no way I can take my roommates with me. Não tem jeito, não tem como eu levar meus roommates, que são o quê? São os colegas de quarto comigo, já que é um sharing, né? Um sharing flat, né? Porque ele tem um apartamento que ele estava dividindo. Esse sharing aqui é a questão de dividir. In addition to the nostalgia, I already feel I'm already looking forward to what awaits me in Paris. Ou seja, além do mais, né, além dessa questão da nostalgia, na verdade, eu já consigo sentir que eu já estou pronto, já estou pronto. Estou pronto não, eu já estou vendo, né, consigo ver aí a questão do que me espera aí em Paris. Aí não, né, lá em Paris, né, porque bem longe, a gente não tá perto de Paris não. On Sunday, no domingo, o que ele fala? I'm riding the subway to get to know the system. Então, no domingo, ele vai, né, riding the subway, que é o quê? Ele vai até o metrô, pegar o metrô, né, para conhecer o sistema, né, de Paris, já que ele vai, com certeza, ter que pegar esse metrô todos os dias, praticamente. Monday is a holiday. Na segunda é feriado. So, I'm going to give it a go and see the gardens of Giverny, since it's summer, all this, so as not to think about everything that... Aí eu vou parar aqui porque eu tenho que traduzir para vocês, né, que eu não traduzi o que estava escrito ali. E ele fala assim, segunda é feriado, so I'm going to give it a go, ou seja, então eu vou tentar ver aí os jardins de Giverny, que é um lugar famoso lá na França, Jardim de Giverny, desde que é verão, né? Aliás, desde que é verão, já que é verão, porque since também eu posso traduzir para já que, nesse caso aqui, já que é melhor do que desde que. Então, já que é verão, all this so as not to think about everything, ou seja, tudo isso para não pensar em tudo que
Everything that awaits me in the new city. Tudo que me espera na nova cidade. Master's degree, que ele vai justamente para fazer o quê? Ele vai fazer mestrado, né? Então, master's degree. Renting a studio near the university. Então, a questão de alugar um estúdio próximo à universidade. And buy a new computer. E comprar um novo computador. And buy a new computer. Sometimes it's easy just to be traveling to Paris without leaving anyone behind, nor committing myself to future ties. Então ele fala assim, ele diz, às vezes é fácil simplesmente viajar para Paris, assim, é só viajar por viajar, né? Mas não para fazer as coisas que ele vai fazer. Simplesmente viajar para Paris sem deixar ninguém para trás, nem me comprometer com laços futuros, né? To future ties. Nor committing myself, não me comprometer. Então, assim, ó, ele tá preocupado com essa questão, né, do Master Degree, que é o mestrado, por isso que ele foi para lá, de alugar um estúdio próximo da universidade e de comprar um novo computador, né? Tudo isso usando NG, aí com essa ideia de futuro que ele tá planejando fazer aí quando ele chegar lá em Paris. Bota fora do ator. Já está acontecendo? Será no aeroporto? Será logo antes dele pegar o avião? Foi combinado de acontecer esta tarde ou será pela manhã? Bem, todas as respostas poderiam ser possíveis, né? Mas a gente tem aqui somente uma. Ele fala como? Ele diz o quê? Ele diz o quê? Might have my send off this afternoon. Exatamente aqui. Tu nem ia precisar ler o texto todo. Claro que tu ia ler o texto todo. Mas olha só. This afternoon, send off é o bota fora, que ele vai ter o bota fora dele esta tarde. Então a resposta é justamente no título. E sim, gente, às vezes as respostas que você quer tá no título. Estão no título, na verdade. Mas nem sempre. Tem questões sim que a resposta está no título, tu acredita? As respostas estão no título. Está no título, no caso. A resposta está no título, tá? Porque é só um título ali. Então, olha só, não está acontecendo, não tem nada do aeroporto, então o que será pela logo o quê? Pela tarde. Foi combinado de acontecer pela tarde. Esta tarde, aliás. Justamente por causa lá disso aqui, do this afternoon, do esta tarde. Muito bem. Vamos para 2. Desde quando o autor mora em uma república? A gente está vendo lá que ele mora em uma república desde que o quê? Vamos voltar lá? I live at this flat, Sherry, since I arrived here. Então ele mora nesse apartamento alugado que ele divide, né? Com o quê? Aliás, com quem não? Desde que ele chegou lá. Desde que eu cheguei aqui no lugar que ele estava, né? Não em Paris. Então, obviamente, aqui não. Obviamente, desde que ele chegou na cidade. Não um mês depois, não foi pulando de república em república, nenhuma data definida é dita, e desde que criança também não, né? Porque ele só foi para lá para estudar. E tá indo para Paris justamente também para estudar. Vamos para 3. No domingo, o autor passeará pelos jardins de Giverny. A gente viu que segunda-feira é feriado e que ele vai pegar o subway e que ele iria lá para ver Giverny. Então, Giverny iria na segunda, então não é no domingo. Descansará da viagem, alugará um estúdio, comprará um computador, tentará se habituar ao sistema do metrô. Eu falei do... Aqui, ó, exatamente. Na segunda ele vai, o quê? É o feriado, então ele vai lá para o Jardim de Giverny. Mas no domingo ele vai o quê? Riding the subway. Riding, que a gente fala sempre riding para meio de transporte, assim. Riding the bus, riding the subway. Então, metrô, então ele vai o quê? Andar de metrô para conhecer o sistema, to get to know the system. Então, obviamente, a 3 fica aí a resposta de... Letra E, tentará se habituar ao sistema de metrô no domingo. E na 4, ainda sobre o texto, acha que é mais fácil só viajar para um país do que morar nele? Bem, a nossa resposta é justamente essa. Ele acha que é mais fácil só viajar para um país do que morar nele. E ele fala justamente aqui. Onde? Bem aqui, ó. Aí fala bem aqui. Ele diz assim, cadê?
Sometimes, bem no final. Sometimes it's easy just to be traveling to Paris. Às vezes é fácil só de estar viajando, somente esse just com essa ideia, somente estar viajando para Paris sem deixar nada, ninguém para trás, nem me comprometer com laços futuros, né? Então, assim, é justamente essa questão de ele acha mais fácil, eu acho que todo mundo, né? Viajar para o país do que morar nesse país. E é isso, gente. Peguei nossas referências, tá? Referências. Acabou, achava até que tinham 5 questões, mas não tem nenhuma questão de gramática. Que bom que não tem nenhuma questão de gramática para vocês, né? Que vocês devem estar felizes. Só tem mesmo questão de interpretação. Fiquei as referências para vocês. And eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Tenho feito a leitura desse texto, respondi tudo certinho. E eu vejo vocês na nossa próxima aula, que eu vou trazer aí uma questão de Simple Present novamente. A gente vai ver sobre um verbo, que é um verbo bem importante, um dos verbos mais utilizados do inglês. Ele é um verbo irregular, assim como o verbo to be. A gente vai falar sobre o verbo to have. O verbo ter é simples, não é nada complicado. A gente vai ver um pouquinho dos usos desse verbo, estrutura, que envolve a mesma coisa de Simple Present, and that's it. So, see you next class. Bye bye.